Olá, nono ano, dando continuidade ao nosso segunda parte da nossa revisão. Hoje eu vou falar sobre o nosso percurso 8, que é a sociedade urbana industrial e as matrizes energéticas e matérias-primas. Dando continuidade, né, ao percurso 7, que também fala sobre isso. A primeira coisa que eu falei para vocês, né, que eu quero que vocês relembrem, o que é uma matriz energética? A matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis em um país. Tá? Elas acabam formando uma matriz energética. E aí, toda vez que ela é transformada, ela acaba sendo usada pela população. Né? Uma vez sendo transformada, ela acaba sendo usada pela população e também pelo meio de produção, do seu sistema produtivo. Existem vários tipos de matrizes energéticas, né? Só que a principal hoje que a gente pode, infelizmente, dizer são os combustíveis fósseis, como eu disse na aula passada, que são o petróleo, o gás e o carvão mineral. Aí tem um gráfico, né, que vocês podem ver, que fala sobre as matrizes energéticas aí em 2017. O petróleo ele continua sendo o mais utilizado, com 34%, um pouquinho mais de 34%, está em laranja. Depois vem o carvão, em seguida do gás natural. Os outros, que são renováveis e menos poluentes, eles estão sendo menos utilizados ainda no mundo, apesar de estarem crescendo cada vez mais. Beleza? Lembrem disso. Mas os recursos fósseis continuam sendo ainda as mais utilizadas. Isso tudo aí está embaixo, né, dizendo que até 2017 era isso que dominava esse meio, mas até agora em 2020 ainda afirmo que ainda é muito utilizado. Né? Por isso que muitos países vêm buscando, né, fontes de energias alternativas. Qual o principal objetivo? Diminuir a poluição. E até mesmo porque os recursos fósseis eles são muito poluentes. Né? Sendo poluentes, eles acabam provocando o aquecimento global, entre outras coisas. E a gente sabe que vai acabar também, né? Principalmente o gás natural, o petróleo, né, e o carvão, eles estão diminuindo cada vez mais. Então, tem um dado ali que fala que até a metade do século XXI haverá muitas alterações na matriz energética do mundo. Principalmente vai ser substituída. Quais são as duas principais, que são as alternativas? A solar e a eólica. Ela vai crescer muito. A energia solar e eólica são as que vão tipicamente substituir, principalmente nos países desenvolvidos e emergentes como o Brasil. Por quê? Eles consomem muito esse tipo de energia. As matérias-primas dos recursos naturais, né? Quando a gente fala sobre essas matérias-primas, a gente está falando, né, que ela é uma substância no qual ela pode se fabricar em algum produto. Ela transforma, né? Ela pode ser de origem animal, vegetal ou até mesmo mineral. E além dessas matérias naturais, tem aquelas que são transformadas. As transformadas são aquelas utilizadas não mais em seu estado natural. Elas já foram modificadas e aí acaba sendo utilizada. Então ela acaba sendo uma matéria-prima que a gente pode dizer que é modificada. Beleza? Então a transformada é aquela que já foi transformada, não é mais natural e acaba sendo modificada. Por exemplo, o papel. Ele está dizendo aí, vem da celulose, que é uma matéria-prima natural, só que ela já é transformada. Minério de ferro é outro exemplo. Tem vários exemplos aí que a gente relembra, que eu falei nas outras aulas. O consumo de matéria-prima, né? De acordo com o relatório de Painel Internacional dos Recursos, né, que é o IRP, ele desde os anos 1970, essas extrações elas vêm aumentando de uma forma muito alarmante. Por quê? A quantidade de matéria-prima extraída ela chegou a 22 bilhões de toneladas, isso em 2010. E aí para 2050 a probabilidade é que chegue a 70 bilhões. Né? Então, sendo que a nossa população vem crescendo, então a utilização vai ser muito maior. Beleza? E por conta desse crescimento populacional, o consumo e o desperdício ele vem sendo aumentado cada vez mais. E essas matérias que acabam sendo transformadas, né, mais ainda, sendo mais utilizada.
Em 2017, Estados Unidos, China, União Europeia, elas correspondem a 50% dessa utilização dessa matéria-prima. Os mais envolvidos, os menos nem tanto. Então os países ricos são os que mais utilizam esse tipo de matéria. Isso aí ele justamente fala o que eu acabei. E aí o que muitos países estão começando a fazer? O desenvolvimento sustentável. Tá tentando utilizar essa energia de uma forma consciente. Beleza? Para que não polua, né? Até então, a gente já teve várias convenções aí mundiais falando sobre o meio ambiente. E inovação sobre esses recursos naturais e matérias-primas. A partir, né, da primeira revolução industrial, tudo começou a crescer. Né? Crescendo, a evolução também aconteceu. A evolução tecnológica nesse método de utilização desses recursos e essas matérias-primas. Para vocês terem noção, a gente chegou na revolução técnico-científica informacional, que quer dizer o quê? Que tem robô já nas fábricas, né? E essa utilização, ela vem aumentando constantemente. Então a gente vê o quê? Uma grande diferenciação em relação de quando começou em 1970. Então a evolução, ela acaba sendo absurda em relação à utilização dessas matérias-primas. Por isso que eu até falei para vocês que o desemprego aconteceu muito, né? Antigamente a gente não tinha informática, a gente não tinha robô, a gente não tinha essas formas de utilização, principalmente até a biotecnologia, ela também foi muito utilizada, né? Nem o telefone eles tinham antigamente. Hoje, o meio de telecomunicação mais fácil, a gente nem utiliza ligar. Então, eu quero que vocês entendam que a evolução, ela ocorreu de uma forma absurda, de 1970, desde quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, até essa terceira, que a gente citou nas últimas aulas. Beleza? E aí, essa acabou espalhando pelo mundo inteiro, vários países. Quais são os países que mais utilizam a tecnologia? São os países desenvolvidos, que investem, né, na tecnologia cada vez mais. Então é isso, galera. Estudem para a prova e espero que tirem uma nota boa. Até a próxima.